Vamos lá. Até colocar aqui no silencioso para ninguém me atrapalhar, porque senão o povo fica me atrapalhando. Abrir o chat aqui. Tá? Prof, você apagou o vídeo da aula passada? Eu já retomei ele lá, tá, Gabriela? É que ficaram gravados 4 horas de aula de penal. Então, eu retomei ele lá. Eu tinha tentado editar para tirar aquela parte que fica só a Amanda aparecendo, que fica a carinha dela, ficou 3 horas e pouco ela aparecendo. Aí eu tentei, né? Mas aquele vidinho aqui, né? Aquela pessoa aqui das costas aqui, aquele instrumento que mexe no computador é tão bom, tão bom, tão bom, que apagou a aula e deixou a Amanda o tempo todo. Aí eu apaguei o vídeo e já recoloquei outro, só que não está no Moodle ainda, porque ele estava baixando, tá? Eles estavam baixando, porque demora bastante para baixar no YouTube, tá? São 4 horas praticamente, tá bom? Mas assim que a gente finalizar esse, eu já dou um jeito naquele lá, porque eu estou tentando editar ele, eu não estou conseguindo editar, para vocês terem noção do quão pesado é o vídeo. Nem editar eu não estou conseguindo editar, tá bom? Tô tão brava que deixei até de ser Leda. É a Leda. Leda, mas você tem que avisar toda vez. Eu não vou lembrar que toda vez você é a Gabriela. Eu cheguei à conclusão que nós não somos o bacon do direito, nós somos o estrogonofe do direito, porque eu gosto muito mais de estrogonofe do que de bacon. E bacon, quem fala isso é o professor Cadu, e eu não quero simplesmente ficar copiando ele, porque eu gosto muito mais de estrogonofe. Então, a partir de hoje, nós somos o estrogonofe do direito, ok? Para de ficar copiando os outros e nós vamos falar daquilo que a gente gosta. Vamos iniciar a tipicidade? Peguem lá no Moodle, tá? A apostila, tá? Ontem eu fiquei fazendo aula 10 e 11. Apostila, aula 10 e 11. Acharam no Moodle? A apostila, aula 10 e 11? Leda, a prof não tinha pulado tipicidade. E quando eu estava dando aula, que eu já entrei em ilicitude, que eu vi que eu não tinha dado ainda tipicidade. Na aula ainda eu falei que eu ia fazer outra aula só de tipicidade, com teoria do erro, tá? Aqui nós temos erro de tipo, tá? Então, por isso que eu dei o inicinho de ilicitude, mas aqui a gente retoma a tipicidade para fechar todo tipo penal. Depois a gente vai entrar na ilicitude e depois, no fim, culpabilidade, tá bom? Então, tipicidade. Como a gente já viu nas outras aulas, a gente tem o princípio da legalidade, onde exige que tenhamos um fato descrito na lei como conduta ilícita, para que essa conduta seja rechaçada dentro da sociedade, podendo o Estado, a partir daí, exercer o jus puniendi, que é o direito de punir, tá? Isso, depois a gente volta na ilicitude, tá bom? Então, é a partir daí que ele passa a exercer o seu direito de punir. Mas eu preciso necessariamente que antes exista um tipo penal descrevendo uma conduta para só então a gente falar em uma possibilidade do Estado exercer esse jus puniendi, ok? Amor, você está muito ocupada aí? Você pega o quadro? Eu acho que está aí as coisas, né? Só para mim, né? Então, vamos sempre lembrar do seguinte: toda vez que a gente for falar de direito penal, a estrutura é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico nós ainda estamos finalizando de ver, tá? Estamos acabando agora com a tipicidade e erro de tipo, tá bom? Quando a gente fala de tipicidade, a gente tem alguns conceitos importantes que vocês precisam necessariamente saber. Qual é um conceito importante que vocês precisam saber? Tipo. O tipo penal
é a descrição abstrata de determinada conduta. Isso é tipo penal. Por que é descrição abstrata? Porque é aquilo que está formulado na lei, tá? É um comportamento que está formulado na lei e que é abstrato, está na lei. Isso é tipo penal. Professora, tipo penal não é a mesma coisa que tipicidade? Não. Tipo penal é diferente de tipicidade. Olha, quando eu falo para vocês que eu peguei um quadro, olha que chique. E ainda vou colocar aqui, ó, para vocês. Então, se eu precisar escrever, eu vou escrever aqui. Ok? Nossa, eu acho que é melhor eu colocar aqui em cima. Né? Fica melhor, né? Pronto. Ignorem as figurinhas, tá? Esse é o meu ou o dela, amor? O meu, né? Ignora as figurinhas, porque eu peguei de crianças esse quadro e não tem como não estar com essas figurinhas, tá bom? Então, agora eu vou precisar de um pouco de espaço para que vocês entendam aquilo que eu quero colocar para vocês. Sempre que eu for colocar dentro do direito penal e discutir alguma coisa no direito penal, vocês têm que lembrar que o direito penal e dentro da teoria do crime, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Ok? Até agora, nós estávamos estudando aquilo que a gente coloca como fato típico. E aqui dentro do fato típico, além de tudo isso que nós já estudamos dentro do fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, elementos subjetivos, intercrimes, tudo isso vocês têm que entender aqui. Nós ainda temos a tipicidade. Ok? Lembrando que tipicidade é diferente de tipo penal. Professora, por que tipicidade é diferente de tipo penal? Me explica por que tipicidade é diferente. Gente, sempre que a gente fala de tipicidade, enquanto no direito penal, o tipo penal é a conduta abstrata que está sendo lá colocada, que está lá descrita, a tipicidade não é conduta abstrata. A tipicidade é a conduta que eu realizo, é a adequação que eu tenho da conduta à norma. Sabe aquela palavra que a gente sempre fala assim de subsunção? Que é quando eu coloco a adequação da norma à conduta? Isso é tipicidade. Enquanto no tipo penal eu tenho um conteúdo que é meramente abstrato, e daí a gente coloca aqui como um conteúdo abstrato, aqui eu tenho aquilo que a gente chama de subsunção. Ok? Então, o que é a subsunção? A subsunção é quando você adequa a norma ao fato que está ocorrendo. Então, eu vou ter tipicidade quando eu vou adequar a norma ao fato que está ocorrendo. Isso é tipicidade, ok? Então, tipo penal é o conteúdo abstrato da norma. É os mandamentos que a norma coloca de forma abstrata. Só vai realizar o tipo penal quem realizar aquelas condutas. Então, a partir do momento em que eu realizo a conduta, eu tenho aquilo que eu chamo de tipicidade, ok? Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Dentro da tipicidade, eu tenho 3 espécies de tipicidade. Por que 3 espécies, professora? Porque eu tenho 3 formas de enxergar a tipicidade. Eu enxergo a tipicidade de uma maneira formal, então é a tipicidade chamada de tipicidade formal. Essa tipicidade formal, ela tem que realizar a adequação da conduta, ok? Então eu preciso necessariamente
a adequação dessa conduta para realizar essa tipicidade formal, tá? Essa simples adequação da conduta ao tipo penal é a chamada tipicidade formal. Bom dia, Augusto, seja bem-vindo. Eu tenho a tipicidade material. A tipicidade material é o conteúdo do tipo penal. Por quê? Porque sempre que a gente fala de tipo penal, nós não temos aquilo que nós falamos de ofensas a bens jurídicos. A partir do momento que nós falamos do tipo penal, nós temos aquilo que nós falamos e conhecemos como ofensa ao bem jurídico. Então, esse conteúdo de ofensa ao bem jurídico é a tipicidade material, tá? Então, eu tenho a tipicidade que é formal, tá? Lembrando sempre, formal. Tenho também a tipicidade material. Enquanto a tipicidade formal é aquilo que a gente chama de tipicidade relacionada à adequação do fato à norma, da conduta à norma, a tipicidade material é o conteúdo, é a ofensa ao bem jurídico. Mas não bastando isso, nós temos a chamada tipicidade conglobante. Ou também chamada de antinormatividade, tá? Nossa, gente, que letra mais horrível, né? Essa conglobante que nós estamos falando aqui, na verdade, ela é realizada, ela foi formulada pelo Zaffaroni e pelo Pierangeli, tá? Grandes penalistas, tá? Então, o que ele fala? Para uma conduta ser considerada como crime, ela não pode ser permitida em outros ramos do direito. Por quê? Para ela ser típica, eu não posso ter uma permissão de outros ramos do direito. Então, apesar dela ter a tipicidade formal, ela ter a tipicidade material apresentada, se eu tenho uma autorização de outros ramos do direito para a realização daquela conduta, essa conduta não é típica. Isso é a tipicidade conglobante. Professora, como que isso pode ser visualizado? Bom, tipicidade formal. Crime de violação de domicílio. Artigo 150. Está aí na apostila para vocês. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito em casa alheia ou em suas dependências. Ou seja, o sujeito que entra na minha casa sem minha autorização está ofendendo um bem jurídico meu. Então, o fato dele entrar adequa à norma, é tipicidade formal. A ofensa ao meu bem jurídico, que é o meu patrimônio, é tipicidade material. No entanto, se ele tiver uma autorização para entrar, e quando eu falo uma autorização, uma ordem judicial, né? Cumprimento de mandato, mandado de penhora, que o sujeito tem que entrar na casa para penhorar os bens que estão ali, por ordem judicial, quer dizer, lá no cível, eles tiveram uma ordem judicial de penhora, e por isso ele é autorizado, mesmo que contrário à minha vontade, entrar na minha casa e realizar a penhora. Se não é algo ilegítimo, porque a lei permite e outro ramo do direito está permitindo, não vai ser fato típico, não vai ter a tipicidade conglobante, tá? Então, sempre que a gente fala da tipicidade conglobante, alguns casos nós vamos ter aquilo que chamamos de fato atípico, porque falta essa tipicidade conglobante, ok? Não se enquadraria na invasão de domicílio porque eu tenho uma autorização judicial para a realização da conduta. A conduta é legítima e permitida,
tá bom? Então, por isso que a gente não tem a tipicidade conglobante. E por isso a conduta é atípica. Conseguiram entender, gente? Manda um joinha ou não. Isso é batata para cair em concurso, em provas, tá? Tipicidade formal, material e conglobante. Vitor, saiu da reunião já, Vitor? Certo? Sueli, não conseguiu entender? Vamos lá, Sueli. Tipicidade formal é a adequação da conduta à norma. No crime de invasão de domicílio, o sujeito que entra dentro da minha casa sem a minha autorização está invadindo o meu domicílio. Ok? Isso é tipicidade formal, ok? Tipicidade formal. Já a tipicidade material é a lesão ao meu bem jurídico. Qual que é o bem jurídico protegido? O meu patrimônio. Então, o crime de invasão do domicílio existe para a proteção do meu patrimônio. Isso é tipicidade material. Já a tipicidade conglobante, ela fala que, na verdade, a tipicidade só existirá se essas condutas forem tomadas sem autorização de outros ramos do direito. Sem eu ter outros ramos do direito me autorizando. Então, quer dizer que se alguém entrar dentro da minha casa em decorrência de um mandado de penhora que está sendo realizado por causa de uma dívida que eu tenho e o oficial de justiça precisa entrar na minha casa para penhorar os meus bens, essa conduta que em tese seria típica, não é típica. Por quê? Porque eu tenho autorização do juiz cível para fazer isso. Na verdade, eu tenho um mandado do juiz cível para fazer isso. Tá? Então, o mandado do juiz cível para fazer isso torna essa conduta atípica. Por quê? Porque não possui a tipicidade conglobante. Então, sempre que a gente fala da tipicidade conglobante, nós temos que fazer a análise no todo. Calma aí, mas foi violação de domicílio ou não? Isso acontece com a penhora de bens, né? A restrição patrimonial de bens. Elas sempre ocorrem. Ô, Vitor, eu achei que você tinha me abandonado. Achei mesmo que você tinha me abandonado. Que bom que você voltou. Ela ocorre, tá? Ela vai acontecer dentro da situação, porque ela é formal, eu adequo a conduta à norma, tá bom? Eu adequo a conduta à norma. Que bom, Vitor. Adequo a conduta à norma, tipicidade formal. A ofensa ao meu bem jurídico, porque ele está entrando no meu bem sem autorização. Houve ofensa, ok? Há essa ofensa ao bem jurídico, sem problema algum. No entanto, quando a gente fala de tipicidade conglobante, essa adequação e essa ofensa, elas podem acontecer, mas elas não podem ser autorizadas por outro ramo do direito. Seja ele do juízo cível, seja ele de mandamentos de juíza federal e assim por diante, ok? É isso que você tem que ter em mente. Conseguiu entender, Sueli? Gente, eu tô com medo de colocar meus pés aqui para baixo, porque a Calice ontem me deu uma mordida no pé. Dando aula, ela me mordeu o pé. Eu coloquei o pé em cima dela sem querer e ela crau no meu pé. Mas vamos lá. Conseguiu entender, Sueli? Sueli? Cadê você que nunca mais apareceu aqui? E eu não sei mais cantar. Opa! Gente, a Sueli não apareceu mais, não respondeu. Ali, a conglobante, então, ela vai dizer se a conduta da tipicidade formal e material, ela está de acordo com outros ramos ou não. Se tiver, se não estiver, ela é atípica. Ou seja, se eu não tiver autorização de outros ramos do direito para realizar aquela conduta, a conduta
vai ser típica, porque ela possui tipicidade conglobante. Agora, se eu tiver autorização, ela vai ser atípica. Ok? Tava massa? Olha, gente, com cantor eu sou uma ótima professora. Vocês não queiram ouvir eu cantar. Vocês não queiram. Ok? Então, sempre que a gente fala de tipicidade formal, é o último meio mesmo, tá? Sempre que a gente fala de tipicidade formal, nós estamos falando de adequação típica, que é adequar a conduta à norma. Eu pego a conduta e encaixo a conduta na norma, ou encaixo a norma na conduta, tá bom? É isso que a gente coloca ali como adequação típica, tá bom? É a tipicidade formal. E a tipicidade formal, ela pode ocorrer de forma imediata ou direta. Calice, a mamãe tá com o pé aí, você vai subir aí. Se você me morder, você vai ver só. Tipicidade formal típica, né? Adequação típica imediata ou direta, ou adequação típica mediata e indireta, tá? As que são imediata e direta é porque há um encaixe perfeito do tipo penal na conduta. Eu não preciso de outros meios para complementar, de outras normas, para complementar a subsunção da norma ao caso concreto, tá? Por exemplo, matar alguém, né? Vou até falar matar alguém, porque eu cansei de matar meu marido e daqui a pouco eu vou ter um divórcio e vocês vão ser culpados, né? Eu não vejo a cara de vocês, né? Vocês me impedem de ver a carinha de vocês, então eu vou ter que falar, matar alguém. Deixa eu ver a Amanda. Vou matar a Amanda. Matei a Amanda. Se eu pegar o tipo penal do artigo 121, que é matar alguém, eu consigo pegar a minha conduta de matar a Amanda e se encaixar perfeitamente. Há um encaixe perfeito na conduta ao tipo penal, formando aquilo que a gente fala de tipicidade formal, imediata ou direta, ok? Já se a gente tem uma impossibilidade de adequar diretamente a uma norma essa conduta, eu vou ter aquilo que a gente chama de adequação típica mediata indireta. Por quê? Porque a norma não se encaixa perfeitamente. Por que a norma não se encaixa? Porque eu preciso de outras situações que vão trazer o encaixe para dizer o que aconteceu na situação. É o caso de quando ocorre a tentativa, por exemplo. A tentativa de homicídio, você consegue encaixar o artigo 121 puramente ele? Se eu tento matar alguém e não consigo, eu consigo encaixar o artigo 121 puramente nele? Vamos lá, gente, participando, senão estou achando que eu estou falando para o ar. Não. Por quê? Porque eu preciso fazer a congruência com o artigo da tentativa. E onde que está? Nós já vimos sobre tentativa. Onde que está a tentativa? Onde que está a tentativa? Vamos pegar artigo 14? Artigo 14, inciso 2. Olha lá, disse o crime. 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por consumação alheias à vontade do agente. Sempre que a gente fala de tipicidade, gente, tipifique a conduta. Para tipificar a conduta, vocês vão trazer o tipo penal que trata a conduta. Na tipicidade formal imediata e indireta, eu preciso trazer o artigo do crime e trazer aquilo que a gente chama de normas de extensão, que são normas que vão trazer a tipicidade da conduta. Então, a professora Letícia tentou matar a Amanda, mas ela não conseguiu a finalidade, ela não conseguiu o fim, que seria a morte. Então, qual seria a tipicidade da conduta? É o homicídio tentado. Homicídio tentado é o artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo
14, inciso 2 do Código Penal. É essa tipicidade. Vocês perceberam que eu não... Vamos fazer assim, para vocês entenderem. Eu não consegui só com uma norma tipificar a conduta. Eu precisei de uma norma de extensão para conseguir a tipificação dessa conduta. Essa norma de extensão faz com que essa tipicidade seja formal. Mas ela é uma formal ela é uma formal indireta e imediata. Por isso que a gente coloca como uma formal, tá? Indireta e imediata, porque eu preciso de uma norma de extensão para conseguir tipificar a conduta. Enquanto na tipicidade imediata ou direta, o próprio artigo já tipifica a conduta. Eu não preciso disso, tá? Eu não preciso necessariamente de outro artigo para vir a tipificar a conduta que eu tenho ali, ok? Alguma dúvida, gente? Não, 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 não. Ai, que lindos! Então, se eu der a prova, dando o caso concreto e pedir para que vocês façam a adequação típica imediata ou direta, ou mediata e indireta, vocês vão conseguir fazer? Ótimo! É isso que vocês precisam saber, tá bom? Agora, nós vamos iniciar aquilo que é essencial para nós sabermos dentro do nosso contexto. Por quê? Porque erro de tipo é muito utilizado, é muito cobrado, e a gente precisa necessariamente saber sobre erro de tipo, tá? Posso apagar aqui? Ai, olha o bom, gente. O bom é que a gente pega o quadro no colo e pode apagar, ó. Olha que coisa boa. Eu acho que eu vou comprar um quadro desse para mim em casa. Vou gostar bastante, né? Vamos iniciar a nossa próxima aula, o nosso próximo conteúdo, que é dentro de tipicidade também, e é o erro de tipo. Ok? Erro de tipo. Alguém que já ouviu falar? Sueli, imediato está em uma norma, imediato precisa de mais de uma norma para tipificar a conduta. Exato. Tá? Por exemplo, outro exemplo de imediata, na verdade, é a situação de concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Nós vamos estudar, tá, gente? Calma que nós vamos estudar isso. Concurso de pessoa é quando eu tenho mais de uma pessoa participando do crime. Eu e meu marido tramam furtar um banco, roubar um banco, né? Porque furtar um banco é difícil, não é verdade? Nós vamos furtar um banco, roubar um banco. Eu e ele, ok? Pela primeira vez eu tô colocando ele na minha gangue, eu deixei de matar ele, ok? Nós vamos roubar um banco. Então, cada um vai responder de acordo com a sua culpabilidade. Isso é concurso de agentes, tá bom? Ah, mas daí eu vou ter que fazer a extensão de outra norma? Sim. Daí a gente vai lá no artigo 69 ou artigo 70 para descobrir qual concurso é, se o concurso formal ou material, tá? Mas isso a gente já vai ver sobre o que é isso, tá bom? Vamos lá. Erro de tipo. Quem aqui já ouviu falar de erro de tipo? O que é agir em erro para vocês? Lá no direito civil, vamos lá, ô Daniel, você que é do direito civil aí. Lá no direito civil tem uma figura que é um vício de vontade que fala de erro. Não tem? Vamos ver se você lembra. Quando a gente fala de teoria do negócio jurídico, ele fala de erro. Cri, 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 cri. Gente, o que está acontecendo? Vocês não estão me respondendo? E não é nem problema no chat, ó.
professor está rodando aqui, ó, para ver se é o chat. O que é agir em erro? Agir em erro, isso, tem isso mesmo. Exatamente. Agir em erro é quando o sujeito possui uma falsa percepção do seu atuar, não é? Ele tem uma falsa percepção de como ele está atuando, tá? Então, sempre que a gente fala do erro de tipo, ele tem uma falsa percepção do atuar nele dentro do tipo penal. Por quê? Porque sempre ele vai ter essa falsa noção, e é uma falsa noção da realidade, fazendo com que ele haja em erro, com que ele caia nesse erro, ok? Lembrando que o erro, dentro do tipo penal, ele sempre vai recair sobre os elementares do tipo. Circunstâncias elementares do tipo. O que são essas circunstâncias elementares do tipo, professora? Circunstâncias elementares do tipo são as quais, sem elas, o tipo penal não existe. Matar alguém. Quais são as circunstâncias? Primeiro, matar. Segundo, alguém. Se tivesse ali matar, você teria uma tipificação? Tá, mas matar, eu posso matar um animal, eu posso matar... Não, mas foi alguém. O alguém também é elementar. Então, essa falsa noção, essa falsa percepção, ela gira em torno dos elementos, das circunstâncias elementares do tipo penal, tá? Das circunstâncias elementares do tipo penal. Onde está erro do tipo? Aliás, gente, eu vi aí, ó, vocês postando mapa mental para a professora Tati, mas até agora eu não vi meus mapas mental ainda, hein? Não vi nenhum mapa mental, e olha que eu dei prêmio ainda, né? Eu nem sei se a professora Tati deu prêmio, né? E nem falei que ia ser o batom, hein? Nem falei que ia ser o batom. Bom, fica a dica, pode ser que o prêmio seja outro, né? Mas se vocês não querem pagar para ver, eu vou fazer o quê? Artigo 20 do Código Penal. Todo mundo pegando o artigo 20 do Código Penal. Conhecimento é o prêmio. Será, Daniel? Olha que eu não sou de prometer prêmio, não, hein? Você sabe que você foi um ganhador de batom, hein? Vocês viram, aliás, que eu comi o batom que eu tinha na minha bolsa, né? Então, a chance de vocês ganharem um batom é diferente, não vai ter. Ok? Artigo 20 do Código Penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, quer dizer, esse elemento circunstancial, que são as circunstâncias elementares do tipo penal, eles vão estar dentro da Constituição do tipo penal? Sim, vão estar dentro da Constituição do tipo penal. E por isso ele permite essa possibilidade. Como que essa falsa percepção pode ocorrer? Pode ocorrer quando você pega a bolsa do seu colega por engano e vai embora. Antigamente era muito fácil isso, né? Hoje em dia as pessoas não gostam muito de ter coisas iguais, né? Mas antigamente você ia na minha época, a gente tinha a mochila da Company. Quando começou a mochila da Company, tinha uns 15 caboclos na sala que tinha mochila da Company, né? E eu não sei se você... não vão lembrar, né? Porque não é na época de vocês, né? Mas nessa época, eram as mochilas tudo da mesma cor. Vinho, cinza e verde. Eram as 3 cores que tinha, assim, de monte. Dá com pau, né? Era, como diz o meu marido, era mato. Mochila da Company era mato. Era caríssima essa mochila na época. Mas os filhos ficavam enchendo tanto o saco dos pais que os pais compravam. Né? Eu demorei. Quando a mochila da Company estava saindo da moda, eu fui ter a minha mochila da Company. Então todo mundo já tinha. E uma vez um colega meu pegou a mochila de um outro e levou embora. Foi uma falsa percepção, porque ele se enganou achando que a mochila era dele. Né? Chegando em casa, não era. Tá? Não era dele. Olha lá, a Sueli se entregando. Tá entregando a idade, né, Sueli? Da idade da prof.
não era dele. Então, houve uma falsa percepção de que a bolsa era dele, mas a bolsa não era dele, ele levou por engano, ok? Ele levou por engano. Eu posso ter também uma falsa percepção e agir em erro quando um dos exemplos, né, que foi um exemplo bem assim, bem fantasioso, né? Um dos exemplos que eu dei para vocês. Vou viajar com um amigo, vamos caçar. E esse amigo se fantasia para me assustar e chega perto de mim, fantasiado de um bicho. Eu pego a arma e atiro e mato ele. Eu agi em erro, eu queria matar? Não, eu não queria matar. Só que na brincadeira dele, eu acabei me assustando, eu acreditei realmente que era um bicho, que era qualquer outro bicho ali. E outra, se você está numa situação de tensão, como que você vai ter a noção de que é uma pessoa vestida de bicho ali, né? Então, é outra possibilidade, falsa percepção da situação da realidade, e você age em erro. Então, sempre que a gente fala do tipo penal nesse sentido, o tipo penal, ele exclui o dolo, tá? Ele exclui o dolo, tá? Não se esqueçam que para ser erro de tipo, eu tenho que ter essa falsa percepção das circunstâncias elementares, ok? Que são essenciais à existência do crime. Sem essas circunstâncias, o crime não existiria. Então, eu preciso necessariamente ser essencial, tá? Prof, eu peguei uma moto na rua igual a minha. A chave entrou e girou. Liguei a moto e vim embora. Na hora que cheguei em casa, percebi que a moto não era minha. Aí voltei correndo para trocar a moto e com o coração na mão. Então, Celi, você tá vendo? Nossa, isso é perigoso isso daí, hein? Para pensar quantas pessoas que não devem fazer isso. No entanto, Celi, mas você não teria praticado um crime. Por quê? Porque eu teria uma falsa percepção. Eu consigo provar para o juiz de que a moto é igual à tua, de que você colocou a chave, de que você conseguiu ligar a moto, e que imediatamente você se deu conta disso. Existem pessoas até que nem se dão conta disso, né? Nem se dão conta disso. E quando você voltou, a moto estava lá, e o dono da moto não tinha se tocado do erro, mas você estaria agindo em erro de tipo, tá? Você pegou do lado de cá e foi pro lado de lá, meu Deus do céu. Por que mulher faz essas coisas, né, gente? Vocês já perceberam que nós mulheres somos meias perdidas assim no espaço? Você quer ver mulher achar carro em estacionamento de shopping, estacionamento de mercado? Jesus amado! Nisso eu tenho uma percepção boa. A moto, o dono não percebeu, ele ainda não estava lá. A minha mãe já pegou uma cachorra diferente. Acredito que a minha mãe foi buscar a Calice no pet shop uma vez e deram uma cachorrinha igualzinha a Calice, gente, igualzinha. Deram. Só que a cachorra, ela tava muito medo, com muito medo, se encolhendo nos cantos, escondendo. É a minha mãe, nossa, mas tá muito estranha, a Calice tá estranha, será que aconteceu alguma coisa no pet shop? Falei, não, mãe, eu trabalhando. Na época eu estava trabalhando no Sesumar, eu falei, não, mãe, não foi não. De repente liga o pet shop, Letícia do céu, a sua mãe levou a cachorra errada. Acredita que era outra cachorra? Imagina, é erro de tipo, não teve dolo, né? Então, eu tenho uma conduta sem dolo, sem atipicidade, tá bom? Na verdade, eu tenho a tipicidade, mas eu tenho um erro do tipo que vai excluir o dolo, ok? Ele exclui o dolo, tá bom? Ele não exclui a tipicidade, sim o dolo, tá? O que vocês precisam saber é que o erro, ele pode ser invencível, tá? O que é um erro invencível? Um erro invencível é aquele que é desculpável e inevitável. Eu tenho a possibilidade de desculpar o sujeito pelo erro que ele tomou e era inevitável. A mesma coisa da minha mãe. Chegou lá, deram a cachorra, que era como se fosse a Calice, era igual a Calice, pronto. A Sueli foi lá, pegou a moto dela e foi embora, pronto. O marido esquece o filho do carro, triste, né?
É difícil. Isso é verdade, né? Você sai da rotina, você tá na rotina, você esquece, né? Mas não entra aqui, tá? Porque daí é outra situação. Eu tenho tipicidade, tenho tudo, só que daí eu tenho aqueles casos de perdão judicial que eu já falei para vocês, tá? Então, sempre que a gente fala em erro de tipo, eu tenho o erro invencível e eu tenho o erro vencível. O erro invencível, ele é aquele erro também chamado de desculpável e inevitável, onde naquela situação específica qualquer pessoa faria a mesma coisa, não se era exigido que ele fizesse algo diferente daquilo que ele fez ali, porque qualquer um homem médio, qualquer um, agiria daquela forma. E o vencível, que também é chamado de indesculpável ou evitável, tá? Se o sujeito tivesse tido um pouquinho de cuidado, não teria realizado. Então, se ele tivesse um pouquinho de cuidado, ele não estaria realizando. Isso é o erro vencível, ok? Porque ele pode ser vencido pelo sujeito, desde que o sujeito haja de uma forma que tome o cuidado. Então, sempre que a gente fala de erro de tipo, tá? Vamos lá? Eu tenho, vou até tirar aqui, não, né? Não dá para tirar. Eu tenho o erro, que é chamado de erro invencível, e eu tenho o erro, que é chamado de erro vencível. Tá? Lembrando que o erro de tipo, ele vai atuar nas circunstâncias elementares do tipo. Ok? Lembram-se disso sempre, ó, fazer assim, porque tá pegando Calma aí, deixa eu apagar a luz aqui, que é mais fácil. Ficou melhor, né? Professora, mas se o erro vencível, a pessoa não teria realizado se tivesse tomado cuidado. Quem pode avaliar isso? No caso concreto, Leda. O caso concreto vai ser avaliado, tá? A gente tem essa avaliação pelo caso concreto, tá bom? O caso concreto a gente verifica como que aconteceu, como vai ser realizado, tá? O juiz vai ser, porque na verdade o advogado vai alegar e o juiz vai verificar no caso concreto se realmente ele for um erro vencível ou um erro invencível. Lembrando que o erro invencível, tá? O erro invencível, ele é chamado de excusável, tá? E ele vai sempre excluir o dolo. Desculpável, inevitável, excusável, tá? O erro vencível é chamado de inexcusável, ou de indesculpável, ou de evitável, e ele pode, né, permitir a penalização nos crimes culposos em que eu tiver o crime com uma definição culposa. Lembra-se que o crime culposo, ele só vai existir se dentro do tipo penal tiver a forma culposa dele? Lembram-se disso? Então, é isso que vai ser feita essa análise. Então, qual é o resultado disso tudo? O resultado é que no invencível exclui o dolo, tá? Eu tenho a exclusão do dolo e da culpa, e consequentemente da culpa, tornando o fato atípico. Vamos colocar aqui? Vamos lá? Exclui dolo e culpa, tornando o fato atípico a partir do momento que eu tenho essa exclusão do dolo e da culpa, tá bom? E no vencível, eu tenho a exclusão do dolo, tá? No vencível, eu tenho a exclusão do dolo. Por que eu tenho a exclusão do dolo? Porque o sujeito não quis. Ele agiu em erro. Ele não quis.
No entanto, se o crime tiver, tá? O dolo, mas deixa a culpa permanece se o crime tiver aquilo que a gente fala de um crime culposo, se eu possuir um crime culposo nele, tá bom? Por isso que a gente coloca aqui. Ok? Então, esse é o resultado final. No erro invencível, o sujeito que erra invencivelmente, ele tem a exclusão do dolo da culpa e, consequentemente, a conduta típica. No erro vencível, eu tenho a exclusão do dolo. No entanto, se o crime tiver a sua modalidade culposo, permanece a tipificação do crime culposo. Então, o sujeito vai responder pela culpa, ok? Além desses tipos de erro, tá? Além do erro invencível e vencível, eu ainda tenho o chamado erro acidental. E é um erro que está dentro da... Amor, acende essa luz aqui, fazendo favor, porque eu acho que dá uma clareada. Está dentro da doutrina, tá? É a doutrina que vai trazer o erro acidental, tá, gente? Então, sempre que a gente fala do erro de tipo acidental, é a doutrina que vai trazer. Não, só essa aqui, só do meio aí, ó. Erro acidental, tá bom? A doutrina que vai trazer, ok? Professora, mas qual que é a diferença entre o erro acidental e o chamado erro essencial, que ele pode ser? Ó, isso aqui são as formas de erro essencial, tá? Lembra que eu falei para vocês que eles são sobre as circunstâncias essenciais e elementares do crime? Qual que é a diferença, basicamente, entre o erro essencial e o erro acidental? Quando a gente fala do erro essencial, o sujeito ele não quer, ele pratica o crime por uma falsa percepção, mas ele não quer praticar o crime. Ele não quis isso, ele não buscou a prática desse crime. Quando a gente fala no erro acidental, a gente quer praticar o crime, mas ele pratica o crime com erro na execução dele, tá? Na hora dele executar o crime, ele acaba causando alguns erros, ok? Então, o erro essencial é o erro por excelência, onde há uma falsa percepção da realidade e o sujeito acaba cometendo um crime no erro, excluindo o dolo e a culpa, tá? Quando ele for vencível, exclui-se somente o dolo e permanece a culpa se existir o crime culposo. Isso dentro do erro essencial, vencível e invencível. Já o erro acidental, o sujeito quer praticar o crime, no entanto, durante a execução desse crime, ele causa ou ele age em erro, ok? Ele age em erro. Ou ele erra a pessoa, ou na execução ele atira e acerta outras pessoas que ele não queria, tá? E assim por diante, tá? Por quê? Porque eu tenho 5 formas de erros acidentais. Porque o erro acidental, ele pode ser sobre o objeto, ele pode ser sobre a pessoa, ele pode ser erro na execução, ele pode ser um erro sobre o resultado diverso daquilo que ele pretendia, ou ele pode ser aberrácio causal. Ok? Então, tem várias formas de se colocar isso daí, tá bom? No caso, não é o resultado que ele queria, são as formas de erro que a gente tem dentro do tipo. Então, quando a gente fala de erro do tipo, eu tenho o erro do tipo essencial, que se divide entre invencível e vencível, tá? E eu tenho o erro de tipo acidental, que se divide em 5 espécies que nós vamos passar a ver agora, tá? Uma coisa que vocês não podem esquecer, sempre que a gente fala de erro de tipo essencial sempre vai excluir o dolo, e, se ele for vencível, vai permanecer a culpa, tá? Se ele for vencível, vai permanecer a culpa. Muito erro, Daniel, mas é comum, tá? Porque o erro de tipo, ele é muito utilizado, ele chove. O examinador da ordem, ele ama erro de tipo, tá? Essencial, vencível e invencível.
E erro acidental, que é o erro que vai ter várias outras formas. Diferença entre erro acidental e erro essencial. No erro essencial, o sujeito pratica o crime sem querer. Ele age com uma falsa percepção da realidade e acaba tornando e tendo o resultado do crime sem querer. Já no erro acidental, ele quer, mas ele age errado na execução, ou erra a pessoa, ou erra a forma de execução, ou atinge mais do que ele queria, e assim por diante. Tá bom? Primeiro forma de erro acidental, que é o erro sobre o objeto. É a primeira forma aqui, tá? Vou até apagar aqui para a gente colocar aqui, ó. Sobre o objeto. É a primeira forma das quintas, tá? Quem aqui lembra o que é o objeto do crime? O que é o objeto do crime? O que é o objeto do crime? A gente já falou sobre isso. A professora esperando, ficando sozinha, abandonada. Não, gente. Isso daí é a arma do crime. O objeto do crime é sobre o qual recai a conduta do sujeito. Por exemplo, matar alguém. O corpo morto é o objeto do crime, tá? O objeto do crime é isso, tá? Então, nem sempre ele pode se confundir, Amanda, com bem jurídico, mas nem sempre. Por que nem sempre? Porque, por exemplo, no crime de homicídio, o bem jurídico é a vida, ok? E o objeto do crime é o corpo do sujeito que teve a vida ceifada, tá bom? Então, aqui no erro acidental sobre o objeto, que é o chamado erro em objeto, eu tenho um erro do sujeito sobre o objeto, tá? Ele confunde o objeto material do crime. Há uma confusão sobre o objeto material do crime, né? Eu quero furtar joias e quando eu furto as joias, eu vou descobrir que eram bijuterias, né? Quantas mulheres que substituem as joias por réplicas, né? E eu vou furtar e quando eu descubro, eu furtei bijuterias. Isso é o erro sobre o objeto, ok? Professora, mas daí o sujeito vai responder pelo quê? Por furtar joias ou por furtar bijuterias? Por furtar joias, ok? Ele responde por aquilo que ele queria, pelo mesmo crime, ok? Então, se ele queria e ele conseguiu, mas ele se confundiu no objeto, o problema vai ser dele, tá bom? Ele vai responder pelo crime que ele queria praticar, tá? Erro sobre a pessoa, que é o erro in persona. O erro sobre a pessoa, o sujeito, ele quer matar determinada pessoa, mas ele erra, ele mata outrem. Vocês não me perguntaram, foi a Amanda? Não, foi a Beatriz, no início da aula. Então, Vinícius, o princípio da insignificância ele pode ser alegado, mas se ele vai ser aceito ou não, é difícil. Até porque, se o sujeito agiu com violência, se houve uma maior periculosidade, lembra-se os requisitos lá do STF, do STJ, para poder realizar essa imposição do princípio da insignificância? Eu tenho isso daqui também, tá? A Beatriz me perguntou no início da aula, professora, eu estava assistindo uma série ou um filme, não me lembro direito, e me falaram que eu queria saber se aqui dentro do Brasil, a filha que mata a mãe tem uma penalização maior do que uma pessoa que não mata. E eu falei que tinha, né, que tinha uma penalização maior. Se eu quero matar a minha mãe, e eu estou esperando para matar minha mãe, e daí, em vez de ser a minha mãe que chega a minha tia, que é muito próxima, muito parecida com a minha mãe, eu vou responder por ter matado a minha mãe, por mais que eu não tenha conseguido matar a minha mãe.
Porque eu estou agindo em erro sobre a pessoa. E quando eu ajo em erro sobre a pessoa responde pelo crime que quis cometer. Vamos pegar o parágrafo 3º do artigo 20? Ó, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as que a pessoa com quem o agente queria praticar o crime. Então, se eu quero matar meu marido, e ele como cônjuge, eu também tenho uma acentuada qualificação da conduta. E, em vez de chegar o meu marido, chega o meu sogro, por exemplo, eu vou responder como se eu quisesse matar o meu marido. Ou que chega a empregada, né? Vou responder pelo crime que eu quis cometer. Artigo 20, parágrafo 3º, Leda. Artigo 20, parágrafo 3º. Ai, professor, é muito chato esse monte de erro. Gente, é chato, mas é importante, porque ele é gostoso na hora da gente aplicar, tá? Na hora de aplicar, que começa a ter os problemas que mostram para vocês, ele é muito gostoso de aplicar, tá? É muito importante, porque você tira... Se você percebe que o sujeito age em um erro invencível, por exemplo, no caso, por exemplo, do sujeito que mata um amigo, que foi caçar e o amigo resolve pegar uma peça e você mata o amigo, ok? Você consegue tirar a tipicidade da conduta do sujeito, gente. Parem para pensar, você tira a tipicidade da conduta e você torna ele absolvido, tá bom? Pegou lá? Tudo é estrogonofe. Isso mesmo, Daniel, tudo é estrogonofe. Estrogonofe com bastante batata palha. Agora me deu até vontade de comer estrogonofe. Lembrando, gente, tá? Lembrando, tá? Que aqui o agente quer praticar o crime contra uma pessoa específica. É uma pessoa específica, tá? Não é quando você, né, vai tentar, é contratado para praticar o crime contra uma pessoa, né, e você mata a pessoa acreditando ser a outra, né? Então, sempre a gente vai ter que colocar aqui. Ah, eu quero matar meu pai, mas eu matei meu tio, que é muito próximo, errando. Você vai responder como se tivesse matado seu pai. Quero matar meu marido, mas eu acabei matando meu irmão, porque eu errei. Você vai responder como se quisesse matar o seu marido, ok? Ou, ou você quer matar. Olha lá o João. Olha o João. Vocês viram? Vocês abriram os olhos dele pelo tanto de vezes que eu mato ele na vida, hein? Não era para abrir, não. Era para ele ficar ainda no oculto. Essas aulas tem que voltar logo, porque senão vai acabar com o meu casamento. Então, todas as vezes que a gente fala sobre o erro com relação à pessoa, é assim que vai ser colocado, tá bom? Erro com relação à pessoa é assim que vai ser colocado. Joia? Alguma dúvida? Continuando. Então, eu tenho erro quanto ao objeto, eu tenho erro quanto à pessoa, tá? Que a gente acabou de ver. Eu tenho erro de execução. O próprio nome fala. O erro de execução é aquele erro que eu tenho no processo de execução do crime. Então, eu estou nos atos de execução do crime. Tá nada, Daniel. Precisa de mais, hein? Mais que uma canequinha que eu estava tanto afim de ter. Ih, precisa de mais que isso, né, amor? Então, sempre que a gente fala de erro de execução, sempre que a gente fala de não dá moral para eles não, viu? Pode parar. Senão depois quem tem que aguentar aqui sou eu. É o erro que eu tenho nos meus atos executivos, ok? Nos meus atos executivos eu tenho o erro. Gente, falando nisso, cadê a Wanda? Eu tô sentindo falta da Wanda nessas aulas. A Wanda tá aí? Eu não vi ela entrando, não. Ou ela só assiste a aula da professora Tati e não assiste a minha aula? Eu quero saber, hein, se a Wanda estiver aí. Eu quero saber porque eu tô sentindo falta dela. Então, o erro no processo... Não vê ela em nenhuma?
Eu tô só, só olhando com o rabicho de zóio. Vou confirmar isso, viu, Beatriz? Ao vivo depois. Então, erro na execução é o chamado aberratio ictius, desculpa. Aberratio ictius, que é o erro no processo de execução do crime, tá? É o chamado desvio de golpe, tá? Eu quero atingir uma pessoa. Lembra da história da professora ser ruim de mira? Se a professora é ruim de mira com giz, imagine com uma arma na mão. Parem para pensar. A professora quer matar o marido. Se eu pegar uma arma para matar meu marido agora, é capaz de eu atirar na cachorra. De tão ruim de mira que a professora é. Então, aí a professora está agindo em erro de execução. Professor, mas daí você... Não, eu estou falando cachorro, mas aqui cachorro, ninguém comete homicídio com cachorro, né? Mas, por exemplo, eu quero matar uma pessoa, o meu marido sai correndo, e ele sai correndo aqui no prédio, e eu atinjo, né, na hora que eu vou atirar, eu atingi a síndica, sem querer, tá? Eu atingi a síndica sem querer. Eu vou responder por ter tentado matar o meu marido, ok? Então, eu quero matar A, e eu atiro contra A, que é o meu marido, e daí eu atinjo a B, que é a síndica, tá? Ok? Professora, o que é o erro de execução? O erro de execução, ele está no artigo 73 do Código Penal, tá? Artigo 73 do Código Penal. Vamos pegar o artigo 73 do Código Penal? Não é igual ao erro de pessoa. Por quê? Porque o erro de pessoa, eu errei a pessoa. Você percebeu que eu errei a pessoa por erro? Né? Eu errei a pessoa por erro. Por uma falsa percepção, eu acreditava que estava matando meu marido, mas eu matei outra pessoa. Aqui, eu errei na execução, ok? Eu errei nos meus atos executórios. Por quê? Porque a pessoa estava aqui. Era ela que estava ali. No entanto, eu atingi outra, ok? Por quê? Porque eu tive uma má mira, né? Ou porque a arma deu um tranco, e quando ela deu um tranco, o tiro subiu, acertou a síndica no primeiro andar, entendeu? Mas eu vou responder como se eu quisesse ter matado meu marido, ok? Vamos pegar o artigo 73? Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Não foi isso que a gente acabou de ver? Então, foi isso que a gente acabou de ver no erro de pessoa. Por quê? Porque a consequência é a mesma. No entanto, o modus operandi, a forma que acontece a conduta é diferente. Entendeu, Leda? Você conseguiu visualizar que é diferente o modo que acontece a conduta? Então, eu tenho essa diferença no modo que acontece a conduta, ok? É diferente de eu errar a pessoa. É a forma que eu coloco, tá? Aí ele finaliza. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse código. Então, quer dizer, se no caso eu tentei atirar e atirando, eu acertei a síndica, eu matei a síndica e depois matei o meu marido também, do tanto de bala que eu tirei, aí eu tenho erro execução, e no erro execução, eu vou ter o concurso que vai ser colocado, tá? Então, ele vai colocar aqui o concurso também. Então, se o resultado é único, por exemplo, se eu conseguir matar uma pessoa e a pessoa errada, em decorrência desse erro na execução, o resultado é a consequência do parágrafo 3º do artigo 20, em que eu vou responder pela pessoa que eu quis matar. Matei a síndica só. Vou responder por ter matado meu marido, porque eu errei, eu matei ela por erro, tá? Agora, se eu tenho um resultado duplo, o que é o resultado duplo? É aquilo que a gente chama de erro complexo, né? Que é um resultado, dois resultados. Além de ter matado meu marido, eu atingi a síndica. Qual que eu queria atingir? Não era o meu marido? Qual que eu tinha dolo de atingir? Não era o meu marido?
Eu tinha dolo de atingir o meu marido. Então, o crime de homicídio por dolo, homicídio doloso, vai ser contra o meu marido, ok? Contra o meu marido. No entanto, eu tenho um artigo 70, que é o concurso formal de crimes, em que eu vou responder pelos dois juntos. Então, eu vou ter o dolo do meu marido e a culpa da síndica, tá? De ter matado a síndica. Ah, professor, mas está errado. Por quê? Porque você atingiu a síndica. Mas eu não quis atingir a síndica. Então, é teoria finalista da ação. Eu não quis atingir a síndica, tá? É lógico que depois, por uma possibilidade de dolo eventual ou não na situação que foi feita no dia, na forma, por exemplo, se eu estou dentro do prédio e o prédio movimentado, é uma coisa. Eu posso ter assumido uma situação do dolo colateral, ok? Mas aí que é o chamado dolo eventual, ok? Assume o risco de ter produzido o resultado. Mas, em regra, se for erro na execução, é o crime doloso em concurso formal com crime culposo, tá bom? Eu responderia com crime culposo de um e com crime culposo do meu marido e com crime doloso. Opa! Tá travando. Com crime doloso do meu marido, mais o crime culposo da síndica, tá? E responde por tentativa. Tentativa. Se ele não acertou nenhum, é tentativa de homicídio. Ok? Dele. Responde por tentativa. Ok? Eu também tenho quando o resultado é diverso do pretendido. Então, além da execução, eu tenho o resultado diverso. O erro por resultado diverso. Ok? Peguem para mim um artigo 74 do Código Penal, é o chamado aberratio criminis. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. É a mesma coisa, ou seja, eu quero danificar o carro de um sujeito B, chamado João Gabriel. E eu arremesso uma pedra contra esse carro, tá? No entanto, eu sou ruim de pontaria e eu atinjo a cabeça do João Gabriel, ok? Que estava parado ao lado do carro. Vocês perceberam que o meu crime era de dano. No entanto, ele passou de uma lesão corporal assim, ó. Ok? Então, eu respondo pela lesão corporal a título de culpa, tá? Ele vai responder, eu vou responder por lesão corporal a título de culpa, junto com o crime de dano que é dolo, ok? Então, eu vou responder por lesão corporal culposa junto em concurso formal com o dolo de fazer o quê? Cuidado, hein, gente, tem muita mulher que fica brava e faz isso com o carro dos homens, hein? Vocês lembram que em Maringá, que o ano retrasado, teve um caso ali na praça no fim da picada, da moça que atirava. Você lembra? Vocês lembram? Atirava não, pegava a caminhonete dela e batia na caminhonete dele? Lembram-se disso? Não lembram? Vocês não lembram? Nós viramos piada nacional, todo mundo distribuindo esses vidinhos do lado da minha casa. Vai me dizer que você viu. Ela pegava o carro, dava a volta, voltava e batia no carro. Já pensou se ela tivesse atropelado ele ali? A vontade dela era atropelar? Não, a vontade dela era só o patrimônio. Só o patrimônio. Prejudicar o patrimônio, ok? No entanto, ela acabando atingindo ele, o crime de dano seria doloso e
lesão corporal seria culposo, ok? Pelo artigo 70, que é concurso formal também. E, por fim, o último dolo, já para a gente finalizar o último erro acidental, já para finalizar a nossa aula, que é o erro aberratio causae. Aberratio causae. O que é o erro aberratio causae? Eu não tenho a previsão na legislação, tá? É o erro sobre a causa, sobre aquilo que a gente chama de nexo causal do crime, tá? Sempre que a gente fala que o sujeito pretende alguma coisa, né? O resultado que o sujeito pretendia e não sai da forma que ele queria, tá? Não sai da forma que ele queria. Lembra-se a situação do sujeito que atira na cabeça do sujeito. Eu quero matar um sujeito B, vou lá, dou um tiro na cabeça, achando que ele está morto, ou eu enterro ele e ele acaba morrendo por afogamento, sufocamento, né? Não é afogamento. O caso do menino Bernardo, lembra-se? Ele acaba morrendo sufocado. Ou na situação em que ele, deixa eu ver, você joga no rio e ele acaba morrendo afogado. Isso é o que a gente chama de aberratio causae, tá? Qual que é a consequência? Vai responder pela mesma coisa. É o mesmo crime, ele vai responder pelo mesmo crime, ok? Certo? Então, vamos lá, gente. Nós aprendemos hoje um monte de coisa. Um monte de coisa. Olha o tanto de coisa que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que tipo não é a mesma coisa que tipicidade. Nós aprendemos que tipo penal é a descrição abstrata e tipicidade é a adequação da conduta ao fato. Nós aprendemos que dentro da tipicidade eu tenho aquilo que se chama de tipicidade formal, aquilo que se chama de tipicidade material, e também temos a tipicidade conglobante, a professora já falando até meia torta, ok? Vocês viram que eu falei para vocês que eu ia precisar no máximo de 2 aulas? E olha, precisei nem de 2 aulas, uma aula só eu já consegui. Falamos que dentro da tipicidade formal, eu tenho a adequação típica imediata e direta, e a adequação típica direta e imediata, e não era café mesmo, é água mesmo, ó. Coitado, ó. Acabei com 1 litro de água, ó, pra vocês terem noção. Nós também estudamos que dentro da tipicidade eu posso ter aquilo que se chama de erro de tipo. O erro de tipo é aquilo que eu tenho uma falsa percepção sobre os elementos circunstanciais ou as circunstâncias elementares do tipo penal. O erro de tipo ele pode ser erro essencial e pode ser erro acidental. Lembram-se? Dentro do erro essencial, eu tenho o invencível e o vencível. No invencível, tem a exclusão do dolo e da culpa, e com isso, a atipicidade da conduta. Já no erro vencível, tem a exclusão do dolo, mas eu tenho a permanência da culpa se há a previsão do crime culposo. E, por fim, nós estudamos todos os erros acidentais que pode ocorrer pelo objeto, pela pessoa, pela execução do crime, pelo resultado diverso que você acaba conseguindo e pelo aberratio causae. Esses são os erros de tipo, e aqui a gente finaliza, tá? A gente está finalizando a nossa matéria de erro de tipo, ok? Então, sempre que a gente fala de erro de tipo, a primeira coisa que tem que vir na cabecinha de vocês é erro essencial e erro acidental, ok? Como você, mano? Daniel, espera aí, não terminei. Não, cara. Tô finalizando, ok? E não tô, já tô terminando aqui, porque depois de 1 litro d'água, nem eu consigo ficar aqui mais 10 minutos para dar aula para vocês, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar, era isso mesmo, Daniel, tô finalizando. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou colocar lá no material, vou arrumar e colocar somente aula 10, tá? Porque daí na aula 11 a gente volta para a ilicitude,
lá na legítima defesa. Eu dou uma recapturada naquilo que a gente falou de estado de necessidade e volto na legítima defesa, tá bom? Beijo para vocês. Aproveita essa semana para responder o questionário, hein? O questionário vale 2 pontos e vocês precisam necessariamente responder e me entregar até dia 1º de maio, porque eu preciso lançar nota para vocês, tá bom? Beijos. Gente, todo mundo saindo da reunião, para a gente não ficar 4 horas gravando a reunião, tá bom? Beijo, beijo, beijo.